Brasília. A Petrobras informou a demissão do presidente da estatal, José Mauro Ferreira Coelho. Essa saída implicará na destituição dos demais integrantes do Conselho de Administração. Repórter Paola Cuenca trazendo as informações. Paola, mais uma mudança na Petrobras. O que acontece a partir de agora? Pois é, uma nota que foi publicada pela própria Petrobras no final da noite de ontem deu essa indicação de que, havendo essa mudança a respeito do atual presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, também será necessário fazer mudanças em 8 dos 11 integrantes do Conselho de Administração da estatal. Isso acontece porque no dia 13 de abril, quando foi feita a eleição para definir José Mauro Coelho como então um novo membro do Conselho de Administração, presidente da Petrobras, indicado pelo governo, então foi feita uma votação por meio de voto múltiplo, que escolheu também outros membros do Conselho de Administração. E dentro desse modelo de votação ali na Petrobras, quando um membro ele renuncia ou então é destituído, que seria o caso agora de José Mauro Coelho, que é retirado do cargo pelo próprio governo, então os outros membros do Conselho que foram eleitos juntos dessa mesma forma também precisam ser removidos dos seus cargos. Dessa forma, existe tanto a necessidade do Conselho de Administração, do Conselho de Acionistas, fazer ali a autorização a respeito do nome de Caio Mário Paes Andrade, que foi indicado agora pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas também precisa fazer análise de outros nomes que vão integrar esse Conselho de Administração. Lembrando que no dia 13 de abril, a eleição que aconteceu definiu qual seria o Conselho pelo mandato dos próximos 2 anos. Com essas mudanças que foram colocadas agora nesta segunda-feira, tirando José Mauro Coelho e colocando então o atual secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, então a gente vai ter já a terceira mudança de presidência na Petrobras em pouco mais de um ano. Lembrando que os presidentes anteriores foram Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna. Paola Cuenca trazendo as informações, mais uma mudança no comando da Petrobras. Até mais tarde, girando os nossos comentaristas, Cristina Grêmio. Bom, claro que a gente entende essa tentativa de se amenizar, de buscar alternativas ao preço dos combustíveis, mas o que representa uma nova mudança no comando da estatal, Cris? Olha, o recado do governo, do presidente, é muito claro, né? Ele quer ver mudanças e está agindo dentro do que permite a Constituição ali, promovendo a troca de presidentes aí, gerando essa necessidade de mudanças também no Conselho de Administração da Petrobras, mas óbvio que não pode interferir na política de preços. Eu sempre gosto de lembrar que essa política atual de preços, de paridade internacional, né, que vem judiando do nosso bolso, porque reflete na bomba ali a cada alta do barril do petróleo, que é uma commodity, está subindo e está afetando a economia do mundo inteiro, né? Todos os países aí arcando com uma inflação alta, especialmente dos combustíveis. Ela foi provocada, essa mudança de política de preços foi provocada pelo rombo que o PT deixou na Petrobras. Isso é sempre bom frisar, porque nós estamos em ano eleitoral e o PT, como é de costume, está espalhando uma infinidade de fake news a respeito de inflação e especialmente de inflação dos combustíveis, como se não tivesse colocado sua mão suja sobre a Petrobras e provocado aquele rombo de mais de 1 bilhão, aliás, de quase 1 trilhão, né, nos cofres da Petrobras, com todos os desvios e também a política de preços na época com muita interferência do governo. Agora, é muito complicado, né? A gente está vendo aí a movimentação no Congresso, tentando resolver a questão do ICMS dos combustíveis. O governo federal fez tudo o que estava ao alcance ali, reduziu os impostos federais a 0 no diesel, mexeu também nos impostos do gás de cozinha, e a gente não vê essa movimentação por parte de governadores. Então, dentro da Petrobras não parece ter havido muita sensibilidade ao apelo do presidente, que é um apelo do brasileiro para que se reveja essa política de preços, e também na parte de quem coloca as taxas de impostos ali sobre o preço do combustível, a gente só viu por parte do governo federal. Não sei onde é que isso vai parar. Eu não vejo como boa também a troca frequente de presidentes, porque ninguém consegue assumir em 40 dias apresentar resultado. Esse último presidente ficou só 40 dias. Está mais do que claro que essa troca constante de presidentes da Petrobras deve ser uma motivação claramente, puramente
eleitoreira do presidente Jair Bolsonaro. A alta de preços nos combustíveis já vem acontecendo há algum tempo, alguns anos, inclusive, durante o seu mandato. Ele fez essas trocas num período de pouco mais de um ano, ou seja, é algo recente, e o resultado, obviamente, não está se refletindo da maneira como ele esperava, porque a Petrobras criou regras, criou amarras desde os escândalos da Lava Jato para impedir justamente interferências políticas ou pelo menos dificultá-las. E é interessante porque o discurso do presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos em relação à Petrobras e à política de preço da Petrobras se aproxima muito do discurso que o ex-presidente Lula vem adotando também. Lula vem defendendo que o Bolsonaro deveria sim interferir na política de preços e que ele o faria caso fosse eleito. É interessante também observar que há uma discussão interna no Ministério da Economia para adotar algumas medidas que segurem, né, as altas de preços ou o reajuste de preços, pelo menos até as eleições. Então, uma das ideias discutidas é a de criar um prazo de 100 dias para esses reajustes, para que esses reajustes não ocorram em período inferior a 100 dias. O último reajuste, por exemplo, aconteceu numa média de 60 dias, mais ou menos, em relação ao reajuste anterior. Isso faria com que poderia ocorrer apenas um reajuste antes das eleições, antes do primeiro turno das eleições, por exemplo. A outra ideia é de criar uma faixa de preços em que, se o preço internacional estiver oscilando dentro dessa faixa, não haveria reajuste. Se ele ultrapassasse o teto dessa faixa, poderia sim haver um reajuste. Quer dizer, são formas de segurar, né, os reajustes, impedir que eles ocorram com tanta frequência, justamente para evitar que eles ocorram no período antes das eleições. Isso não resolveria o problema, porque acabaria que os preços aumentariam depois do período eleitoral de uma vez, e isso também não seria bom para o consumidor. Toda essa discussão só tem lugar porque nós temos uma empresa que é, na verdade, uma excrescência. Você tem uma empresa pública com participação privada ou uma empresa privada com participação e controle público. Se a Petrobras deixasse de ser pública, toda essa discussão não estaria acontecendo e mais. O Brasil teria mais concorrência. A competição é algo que faz com que a empresa tenha que pensar duas vezes antes de fazer o repasse imediato da forma como vem fazendo. Agora, como tem um mercado cativo aqui no Brasil, uma empresa dominante desse mercado, ela se sente à vontade para repassar imediatamente todos os custos. É interessante comparar dois números. O lucro que a Petrobras teve ao longo desse período todo em comparação com as suas colegas análogas internacionalmente. A Petrobras, de longe, tem oferecido os maiores lucros, mas assim, 10, 15, 20 vezes mais do que os seus concorrentes internacionais. Por outro lado, também os governadores de estado. Há um estudo que foi feito há cerca de 2 semanas demonstrando que só na tributação de combustíveis, entre janeiro e março deste ano, em comparação com o ano passado, governos estaduais auferiram 32 bilhões de reais a mais em tributação de ICMS sobre combustíveis. Portanto, aqui não se trata só do governo federal fazer, como tem feito, esforços para conter o preço. Também os governos estaduais têm caixa suficiente, até porque ficaram com os cofres bem cheios com os repasses federais na época do Covid. Os governos estaduais podem muito bem reduzir e manter uma alíquota máxima única de ICMS nos seus estados. Talvez os 17 propostos por Arthur Lira ou até menos, um percentual ainda menor do que esse. Mas o fato é que há gordura, sim, que os governos estaduais podem cortar os impostos, os ICMS em especial, incidentes sobre os combustíveis e, com isso, colaborar para que o Brasil reduza a inflação e o impacto no bolso das pessoas. Nós não estamos vendo, por parte dos governadores, nenhum esforço, nenhuma mobilização nesse sentido. E a sociedade precisa cobrar esse tipo de atitude.